ano foi um ano meio complicado para mim, um ano difícil, um ano desafiador. Perdi minha esposa agora no mês de março, quando estava começando um projeto de centro apostólico, onde Deus mandou fazer uma santa convocação, chamar pessoas e treinar rapidamente um grupo e passar aquilo que Deus tinha nos dado nesses 30 anos para as pessoas por causa do tempo. E começamos o ano bem animados, mês de fevereiro, 1, 2 e 3, fiz a santa convocação e no mês de março começamos o centro apostólico com treinamento de intercessão e vai até agora no meio do ano que vem termina esse grupo. E logo no primeiro mês, já no aniversário da igreja, nos 25 anos de aniversário da igreja, Deus recolheu minha esposa, profeta, guerreira, e minha vida ficou meio estranha, mas Deus tem seus meios, sua maneira de trabalhar, e fui me ajustando, compreendendo, tentando segurar a igreja, o equilíbrio dos filhos, porque foram 51 anos juntos, entre namoro, noivado e 47 de casamento, 5 filhos, 7 netos, mas nesses últimos 3 meses, começaram a se cumprir palavras de profetas, desde a partida dela, que Deus tinha me deixado para uma obra nova, para completar aquilo que nós não tínhamos feito. A princípio eu falei, isso é gentileza, porque já trabalhamos tanto, trabalhamos com batalha espiritual, com Israel, levando caravanas, treinando líderes, mas Deus sempre nos surpreende, como disse o apóstolo Arnes. E esses 3 meses, inclui Suíça, inclui Dallas, Auschwitz e Israel novamente, Deus trouxe algo no meu coração, que me fez sonhar de novo, me fez sentir menino, me fez me sentir motivado, e principalmente porque eu descobri que esses focos estão acontecendo em alguns lugares do mundo. Ontem à noite, inclusive, fui dormir quase meia-noite com uma apóstola lá do norte do país, e ela viu um vídeo de um testemunho que eu dei, ela mandou uma carta, ela falou, Deus me disse isso, e vendo o seu vídeo, o Espírito disse, não comece sem chamar ele para falar aqui. E eu tenho percebido que isso é algo que não é só para mim, e eu quero compartilhar aqui pela primeira vez nesta noite sobre esse assunto. Falei em Jaú uma parte a semana passada, mas hoje eu quero trazer, se possível, na íntegra. Se vocês não estão com muita pressa, eu quero compartilhar isso, amém? Pai querido, no nome de Jesus, nós pedimos agora que o Teu Santo Espírito traga revelação no nível de entendimento de cada um de nós, e que a Tua palavra, Pai, encontre lugar e confirme nos corações aquilo que o Senhor tem trazido a todos nós e a homens e mulheres do país e de outros lugares também. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Há muitos anos atrás, um amigo nosso, um homem de Deus maravilhoso, que todos nós queríamos como pai, Harold Cabaleiros, ele pregou Amós 9, de 11 a 15, eu não sei aonde, mas ele pregou com tanta ênfase e uma palavra maravilhosa, e eu estava pregando com ele naquela conferência, estava eu, ele, Neuza, eu acho que era em Vitória da Conquista, há muitos anos, e ele pregava e eu pensava comigo que aquilo não poderia acontecer só se fosse milagre. Amós 9, de 11 a 15 diz assim, Amós 9, de 11 a 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e desta terra que lhes dei já não serão arrancados,
diz o Senhor teu Deus. Pelo fato de eu trabalhar com Israel já há muito tempo, há muitos anos, eu aprendi que um princípio de Deus é o princípio da semeadura e da colheita. Aprendi que Deus trabalha no processo agrícola. As festas fixas, que é o que mais eu trabalho, eu gosto, porque Deus fala através das festas. As 7 festas, e especialmente a festa do jubileu. Então, praticamente eu passei todo o meu tempo como professor, como estudante de história da igreja, estudando bastante reforma, estudando o mover do Espírito, estudando Israel, mas especificamente as festas. Porque eu aprendi que Deus, no primeiro momento, quando Ele estabelece as festas, aquelas festas fixas, era para que o seu povo tivesse as festas de encontro e soubesse o tempo do plantio, o tempo da colheita, e aquele plantio e colheita era o tempo de relacionamento com Deus, o primeiro plantio, os primeiros grãos em Pentecostes, apontando para a última colheita em tabernáculos, a entrega dos melhores grãos, para dar legalidade para uma outra colheita no outro ano, e depois da Shemitah, o Shemitote, 7 vezes 7, o 50º ano, o ano do jubileu, quem era endividado deixava de ser endividado, quem era escravo deixava de ser escravo. Então eu sempre fui fascinado pelas festas. E eu compreendia que não dá para você plantar hoje e colher amanhã, porque não é bíblico. Então quando você estuda a palavra, você sempre aprende que há o tempo para plantar, há o tempo de regar, há o tempo de crescer e o tempo de colher. E mais ainda, na cultura bíblica, na cultura hebraica bíblica, nem o primeiro fruto você colhe, nem a primeira colheita, nem a segunda, nem a terceira, depois é que você começa a colher. Então esse texto de Amós era muito complicado na minha cabeça. Só que agora, nesses 3 meses, Deus tem mostrado que essa profecia é para agora. No mês de setembro eu estive em Dallas, no Global Sphere Center, lá com Chuck Pierce, no começo do ano 5780. E ali, homens e mulheres falando de várias partes do mundo, trabalhando sobre o que eles entendem que vai acontecer a partir do ano que vem. Primeira coisa que foi falado por todos, 2020, ou ano 5780, é o ano da década apostólica. Tudo bem, pode ser apenas um tema, você já com a idade que eu tenho, já vivi tantos moveres, já escutei tanta coisa, é bonito a palavra, mas aquilo tem que testificar. Por que a década apostólica? E evidentemente que um grupo como eles, ali do Glory of Zion, trabalha com Israel, trabalha com o calendário hebraico, trabalha ligado com Israel, trabalha ligado com Jerusalém, trabalha com a cultura de Deus, e dentro disso, eles entendem que a letra Pei, que é uma letra hebraica, ela tem um formato de boca, diferente da outra letra que tinha o formato de ouvido. Essa Pei, ela tem o formato de boca, e se entendeu ou se entende que por ter o formato de boca, essa década tem a ver com falar, declarar, anunciar, determinar, palavras relacionadas com a boca, palavra, expressão, discurso, afirmação, estabelecimento de fala. Bom, eu estou ouvindo, estou participando, eu estou orando, e o Espírito vai confirmando no coração, porque não é só a pessoa falar, você está num ambiente tranquilo, não é a tua igreja, você não está debaixo de nenhuma pressão, você foi para lá para ouvir, você está escutando, e à medida que um fala com autoridade, vem o outro e fala, e uma coisa muito importante, porque todos eles já têm uma história longa. Não são pessoas, o próprio Chuck Pierce com a cabeça branquinha, e outros tantos falando das suas experiências da década profética, mas que agora começava a década apostólica nesse tempo. Também foi falado muito sobre um tempo para declarações proféticas, tempo acelerado, tempo de rapidez nas realizações. E à medida que aquelas mensagens foram sendo proferidas, e com várias passagens, eu comecei a entender textos da Bíblia que eu conhecia em parte,
como Ezequiel 37, por trabalhar com Israel, Ezequiel 37 para mim, achava que eu dominava, estava muito claro Ezequiel 37 para mim, mas à medida que eu ouvia aquelas palavras, eu falava, Deus, há muito mais coisa por trás, sempre tem uma revelação maior. Uma das coisas que eu aprendi, vivenciando os moveres do Espírito, é que cada mover há uma inologia própria. Então, eu sou do tempo do cantor cristão, salmos e hinos, harpa, que de vez em quando eu canto, os hinos maravilhosos, hinos doutrinários, hinos bons, mas ele não vira mais na igreja. Eu fico com saudade porque cada hino do cantor cristão, a pessoa cantava e firmava a fé. Agora, muitos dos corinhos, eles são corinhos vazios, não bate nada com nada, alguns deles são tudo pessoais, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou passar, e quem tem inveja de mim vai sofrer. Eu já escutei, cara, uns negócios doidos que isso se canta. Já ouviram esse? Vai ver, aquele que zombou de mim vai ver. É um negócio estranho. Então, naqueles hinos, eram hinos doutrinários muito bons, mas nós temos que entender que a cada mover, Deus tem uma inologia. Então, quando nós cantamos, Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade, o Espírito de Deus está aqui, isso foi um mover de 25 a 30 anos atrás, quando começou um derramar, no início da década de 90, batalha espiritual, intercessão, antes de chegar o apostólico. Então, nós estamos cantando ainda e sentimos ainda a presença, mas a gente sente que aquilo está escapando entre os dedos, aquilo já não está colando, é como se nós estivéssemos numa transição. E hoje tem alguns hinos que estão sendo cantados em algumas nações, eu marquei só 2 aqui. Um deles é This is a Move, da Tasha Cobbs, que a hora que você canta, o céu desce. This is a move, isso é o movimento, mas na realidade quer dizer, isso é o mover. Eu agora em Jaú, semana passada, eu pedi na quinta-feira se o conjunto poderia ensaiar, e no domingo, foi o aniversário, 5º aniversário da igreja em Jaú, e cantou no final, o céu desceu. Eu achei muita ousadia pedir para o apóstolo Alberto Pires, eu ia pedir, mas eu não tive coragem, porque eu achei que era ousadia demais. Você está chegando, já quer ir na janelinha, tomando Coca-Cola. Então eu falei, não, eu não tive coragem. Mas esse hino, ele tem algo tão diferente, porque fala do mover, fala do movimento que Deus está fazendo para nos tirar do nosso status quo. Outro hino que foi cantado bastante lá em Dallas, é o Won't Stop Now, de Chris Brown. Não pare mais, não pare mais, movimente seu braço, não pare, se movimente, porque os milagres estão acontecendo. E outros hinos que mexem, que mostram que a igreja, num certo sentido, está estagnada, ela está como que com águas paradas, e Deus está mexendo as águas, o movimento, não o movimento humano, mas o movimento sobrenatural. E eu saí dali incendiado, meu Deus, eu creio que é isso, mas ali foi o começo. Ali foi antes da Suíça, e eu não ouvi essa mensagem de Amós, mas eu pude entender, depois de muitos anos, que nós chegamos à profecia de Amós, e eu vou tentar agora fundamentar essa minha ideia, essa minha convicção pessoal. Amós 9, 11, 12, fala do tempo da restauração do tabernáculo caído de Davi. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Precisamos prestar bastante atenção nesta profecia de Amós. Uma das traduções da Septuaginta diz assim: restaurarei sua antiga glória, para que o restante da humanidade, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, me busquem. Observem só, quem está falando é Amós. Amós, séculos e séculos antes de Yeshua. Ele não era nem um profeta
vamos dizer, formado em escola de profeta. Ele mesmo se apresentava como um boieiro, como um boiadeiro. E quando alguém reclamava, ele disse: escuta, eu nem sou profeta, eu sou um boiadeiro, mas eu fui chamado para profetizar. Num contexto em que Israel, ou Judá, era o único povo de Deus no mundo, onde havia uma distinção total entre judeus e o resto da humanidade. O judeu, um povo marcado, não havia a concepção, a ideia de algo para o gentio. Não havia ideia de nada para o gentio. E Amós fala isso, que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi e traria o resto da humanidade, incluindo os gentios, para estar juntos. Essa profecia foi entendida pelo irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, Tiago, no Concílio de Jerusalém. O que foi o Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém, começa a igreja, 3.000 judeus convertidos, 5.000 judeus convertidos, a igreja é estritamente judaica. A igreja, judeu, eu falo judeu convertido, o messiânico, ele se ofende, porque judeu não se converte. Judeu, ele reconhece Yeshua como Messias. Nós nos convertemos, porque a palavra converter é fazer isso, é mudar o rumo, é mudar a rota. Judeu não muda a rota, judeu é o povo do livro, judeu já tem a Torá, judeu tem a palavra, judeu crê no Deus único, judeu falta reconhecer o Messias. Quando ele reconhece o Messias, ele tem um novo nascimento, não se converteu, não é se converter, ele é messiânico, ele crê no Messias, então não é convertido. Então aqueles 3.000, aqueles 5.000, e como diz em Atos, em pouco tempo havia dezenas de milhares de judeus em Jerusalém que seguiam o Messias. Quando começam a surgir os primeiros gentios, quando Cornélio, um italiano, centurião romano, ele se converte. Aquela conversão daquele homem foi complicada, precisou de uma operação divina, sobrenatural, de avivamento para que aquele homem se convertesse. A Bíblia diz que Cornélio dava seus atos de caridade, teu tzedaká, dava as ofertas, orava continuamente, era um prosélito, tinha se convertido ao judaísmo, e o anjo aparece para ele: Cornélio, foi ouvida a tua oração, tuas ofertas, manda procurar Pedro, que ele vai te falar o que fazer, porque anjo não pode pregar. Pedro está deitado lá na rua chamada Direita, e ali tem a visão, antes do almoço, o céu, desce do céu, um lençol com jacaré, com crocodilo, com cegonha, com tudo que é réptil, animais impuros, mata e come. Pedro, está amarrado em nome de Jesus, desce de novo, mata e come, não chame impuro que eu santifiquei. Aparecem as pessoas à porta, e Pedro identifica que é com ele. Pedro escolhe 6 pessoas e acompanha aquela comitiva. Por que ele escolheu 6 pessoas? Porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece todo o conselho. Mas ele já levou dobrado, porque ele sabia que teria problemas lá na frente. Sabendo que era Deus, Cornélio teve a visão, Pedro teve a visão, e ainda Pedro vai arrogantemente: olha, você sabe que judeu não pode entrar na casa de gentio. Deus falou com Cornélio, falou com ele. Olha, eu quero que vocês entendam a dificuldade de se pensar na possibilidade de um de nós ter a salvação. Aí Cornélio falou: olha, mandou buscar você, fala o que é para fazer. E Pedro nem termina o sermão, todos se convertem e todos são batizados do Espírito Santo. Nesse íntere, Paulo também começa a ganhar gentil, e aí vem a confusão, sobem todos para Jerusalém. E ali acontece o primeiro concílio da igreja, na história da igreja. O que fazer com esse gentio? Tem que fazer circuncisão, tem que operar a fimose dessa turma aí, tem que botar no cepo e cortar. Dependendo do judeu, ali já fazia a operação completa, porque judeu, entrar um gentio, não tem graça. Imagina só, parece fácil para nós. Imagina, por exemplo, a igreja de Corinto. Tinha um templo ali com 1000 prostitutas cultuais, e a sinagoga de um povo santo, homem casado com uma mulher, com seus filhos, um monte, porque todos têm um monte de filhos, seguindo o Deus único. Aí eles passam lá, escuta
o que era aquele tipo de culto. Imagina 1000 sacerdotisas, prostitutas, cultuando com os homens. Aí na semana seguinte entra um camarada, ô meu irmão, vai beijar, ósculo santo? Mas ninguém beija, não encosta, por favor, sai para lá. E a pessoa agora chama de irmão, assim? Não, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, vem o concílio e começa a apresentar os argumentos. Eu vou ler do verso 12 a 18 para ganhar tempo. Atos 15, de 12 a 18. Quem fala aqui é Tiago, o irmão de Jesus. Tiago é judeuzão. Tiago é legalista. Lutero não aceitava a epístola de Tiago. Lutero falava que a epístola de Tiago é palha, de tão legalista que Tiago é. Mas Tiago teve a revelação. Ele diz o seguinte, a partir do verso 12: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, Cornélio, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere isso com as palavras dos profetas. Ele vai citar Amós agora, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde séculos. Após essa palavra de Tiago, foi mandada a orientação para a igreja gentílica. A igreja gentílica não precisa fazer o que o judeu faz. Basta se abster da carne sufocada, do sangue e da imoralidade sexual. Isso foi a orientação, só que ninguém entendeu. Quando nós estudamos as cartas a seguir, nós vamos encontrar 20 anos depois a briga violenta com relação a isso. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está citando o concílio de Atos 15. E vai continuar isso até quando tem a última carta de João em Apocalipse, falando da falsa sinagoga, da sinagoga de Satanás. Não foi entendido essa palavra de Amós. Paulo confirma essa palavra em Efésios 2, de 11 a 22. Eu tenho que ler porque é muito importante esse texto. Quando Paulo tem o entendimento de igreja, ninguém teve entendimento de igreja, nenhum dos apóstolos. Paulo foi arrebatado, Paulo recebeu de Deus a visão do que é igreja. Porque antes da igreja, antes de Cristo estabelecer a segunda aliança, o povo de Deus era o povo judeu. Era uma congregação, era uma igreja no certo sentido, era uma carral, a mesma palavra de eclésia, era uma congregação. 1 Coríntios 10, foram batizados passando pelo Mar Vermelho, comeram o maná, beberam a água representando o pão e o vinho. Ali Paulo falando sobre isso, mas a partir de Cristo é estabelecido um novo governo, é apresentado algo, não tinha a liderança, era o bispo, não tinha pastor, não existia pastor. Primeiramente tinha apóstolo, depois profetas, depois que Paulo vai entender e vai colocar toda aquela visão de Efésios sobre a igreja. E no capítulo 2, Paulo tem a essência da visão do projeto de Deus. Verso 11 a 22. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, vocês gentios, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois se criasse em si mesmo um novo homem. Nem preciso continuar o texto para ganhar tempo. Cristo criou uma nova humanidade, que é a melhor tradução. Cristo criou um novo homem. Não tem judeu, não tem gentio no projeto de Deus. Não tem igreja messiânica,
Não tem igreja gentílica no projeto de Deus. Há uma nova humanidade. Mas a igreja continuou com predominância judaica até o ano 135, quando terminou a guerra que começou em 132, com Adriano contra os judeus lutando, e ali é uma história à parte, é a hora da dispersão dos judeus, e dali em diante vai predominar a igreja gentílica. Dali em diante, depois daquela destruição que Adriano fez, matou Aquiva, matou Simão Bar Corribá, mudou o nome de Jerusalém para Elia Capitolina, mudou o nome da Judéia para Síria, Palestina. Os judeus perderam o chão, perderam a pátria e foram esparramados. Ali predomina a igreja gentílica, e logo em 325 Constantino assume, e a gente sabe o que aconteceu. A profecia de Amós, ela começa a tomar forma agora. Ouso dizer, sabe por quê? Primeiro, desse 135 até a Reforma Protestante, a igreja se afastou totalmente do projeto de Deus. Sempre houve remanescente fiel. Da mesma maneira que Israel, sempre houve o israelita fiel, remanescente fiel. Na igreja, mesmo nesse período chamado Idade das Trevas, sempre houve remanescente fiel. Mas a igreja estava fora do propósito. Quando chega a Reforma Protestante, isso aqui que é lindo. A reforma foi maravilhosa. Maravilhosa. Você pega a história de Lutero, maravilhosa. Pega Calvino, maravilhosa. Zwinglio, todos esses homens. Só que a reforma não conseguiu alcançar o judeu. Olha como uma coisa é revelação. Lutero, logo no início, Lutero fala isso: busquem o nosso irmão mais velho, o judeu. A primeira disputa de Lutero contra Roma nem foi tanto as 95 teses, foi defender do povo judeu. Só que o judeu não se transformava, não se convertia, como Lutero cria na sua cabeça que teria que virar crente como nós. Judeu não pode, não vai poder nunca. Judeu foi marcado por Deus de propósito. Judeu é o único povo marcado por Deus. Judeu tem uma marca, a primeira marca do judeu é a marca da Torá. Não é o judeu que guarda a Torá guarda o judeu. O judeu é o único povo que tem uma marca geográfica, que é Eretz Israel. É a única nação que tem uma terra dada por Deus. É um povo que tem uma marca no corpo, que é a circuncisão. É um povo que tem uma marca no tempo, que é o Shabat Gadol. Todos os feriados, os grandes feriados, é o grande sábado, ou Shabat Gadol. E o dia da semana é o Shabat. Tem um significado no sábado, que hoje também não é hora de entrar nisso, com relação à eternidade, com relação ao milênio, com relação ao descanso, com relação à chave do universo, que é o Shabat. O judeu tem a marca, um sinal na comida, a dieta kashrut, é a comida kasher. O judeu tem uma marca na roupa, que é o tefilim, é o tizit, é o talit. O judeu tem uma marca na casa, que é a mezuzá. Então o judeu é um povo marcado. O judeu é condenado à morte por causa desta marca. Aquela palavra de Ramã, com Assuero, lá na Pérsia, como é que ele fala? A Pérsia domina 120 províncias. Mas Ramã, ele vem e fala: olha, rei, há um povo no nosso meio que é diferente de todo mundo. As leis diferentes, costumes diferentes, convém matá-lo. Por quê? Porque é um povo diferente. Esse povo vai continuar desse jeito até o fim. A terra vai ser deles até o fim. A marca que eles têm vai ficar até o fim. Eles são marcados por Deus. Foi um propósito de Deus.